Aí, atletas, como é que é? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live neste belo domingo. Domingo quentinho. Não sei a que horas estás a ver isto, mas desejo-te um ótimo dia. Espero que esteja tudo bem contigo. Já está tudo operacional. Está tudo operacional. Muito bem, vamos lá conversar um bocadinho. Olha, quero-te dizer uma coisa, que nem sempre tive resultados em termos de fitness, em termos de físico, como esperava e eu treinava. Isto vai levar aonde? Vai-me levar a dizer-te que tu até podes treinar e tu podes não ter resultado nenhum físico. Pois é. E é estranho, não é? Porque estamos a dedicar algum tempo, sofremos no ginásio e não conseguimos tirar realmente algum partido a nível estético. Alguma coisa que nos agrade ver no espelho. E não vale a pena ser hipócrita. Toda a gente gosta de olhar ao espelho e ver o que gosta, não é? Então, é sobre isso que eu quero falar contigo hoje, sobre janela metabólica, sobre aquilo, não é? As proteínas, neste caso, que tu precisas de colocar no corpo e de que forma é que elas conseguem fazer com que tu tenhas mais resultado, ok? Mais síntese proteica, mais desenvolvimento de massa muscular. Que é isso que nós temos que fazer, está bem? Eu vou bater muito nessa tecla. As pessoas muitas das vezes dizem, eu não quero ficar tão musculado. A pessoa nem é musculada e diz que não quer ficar musculada. A pessoa tem que ficar musculada. Só que não estamos a falar, não vai virar um atleta de fisiculturista. Não vai virar um bodybuilding. Não. Claro que isso não vai acontecer. Mas, não é? Mas a pessoa tem que procurar desenvolver massa muscular. Não é? Até porque desenvolver a massa muscular... Aí, Rodrigo, como é que é? Vasquinho. Desenvolver massa muscular não significa propriamente se ficar gigante. Significa melhorar a composição corporal, aumentar os níveis de força. Não é? Às vezes nem mudas muito em termos de tamanho. Só que diminuis a porcentagem de gordura e então só aí já faz diferença. Não é? Muito bem, então eu vou-te passar algumas dicas, ok? Algumas informações sobre o que é que foi estudado ou o que é que tem sido, o que é que tem dado mais resultado em termos de massa muscular. Está bem? Em termos de proteínas a ingerir. Então, existe aqui um termo que chama-se pulse feeding. Pulse feeding é, no fundo, fazer as refeições de 3 em 3 horas. Okay? Isso aí traz grandes resultados, mesmo quando nós falamos do consumo proteico. Houve um estudo feito por Louise Berg, onde ela fez assim. Imagina, ela testou com um grupo e deu 2 refeições com 40 gramas de proteína no dia. E depois testou outro onde fez 4 refeições com 20 gramas de proteína. E depois fez outro onde fez 8 refeições com 10 gramas de proteína na refeição. Qual é que vocês acham que deu mais resultado? Okay? Qual é que vocês acham que deu mais resultado? Eu estava a dizer há pouco que o fracionamento, não é? O fracionamento dá os bons resultados. Vocês devem estar a pensar, é 8 refeições, 10 gramas de proteína. Não necessariamente. Foi mesmo as 4 refeições com 20 gramas de proteína. O que significa, se tu dividires e fizeres refeições separadas, mais ou menos 4 refeições, e tiver 20 gramas, tu tens um melhor aproveitamento dessa proteína. Então, o que é que nós não devemos fazer? Fazer só 2 refeições ou fazer só uma refeição gigantesca com um grande número de proteínas. Não. Então, vamos dividir em várias fases do dia. Pequeno almoço, jantar, ou lanche, estás a perceber? E aí tu colocas pelo menos 20 gramas de proteína. 20 gramas de proteína, por exemplo, numa carne, nós estamos a falar de um peito de frango, mais ou menos, com 100 gramas, deverá ter as 20 e poucas gramas de proteína, não é? Ou então, se fosse um suplemento, um scoop de whey, teria essas 23, 20 gramas, mais ou menos. É fácil até conseguires bater isso. Não é uma coisa muito difícil, porque estamos a falar de... Se tu colocares, por exemplo, um bife do tamanho da palma da tua mão, tu aí consegues esse número de proteínas, tá bom? Então, o que é importante? Já entendemos que temos que fazer um fracionamento das proteínas. Está bem? 4
4 a 5, 6, depende também do que é que tu fazes. Isso vai ter um melhor aproveitamento. Tendo um melhor aproveitamento, tu desenvolves a tua capacidade física, não é? Porque se tu tiveres e desenvolveres mais massa muscular, tu consegues depois ter uma função melhor no teu trabalho, no ginásio, nas tuas atividades. E isso é o que se quer, não é? Que tu consigas aproveitar isso. Agora, outra coisa que eu falo muito, que eu tenho falado muito, que é o whey, o suplemento, não é? Nós estamos a falar de proteína. E houve estudos, não é, que têm mostrado que existem grandes vantagens no desenvolvimento da massa muscular. O whey tem o quê? Soro de leite. Soro de leite é um alimento, não é, digamos assim, que tem um valor biológico em termos de aminoácidos incríveis. Isto é, existem os aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que tu realmente não consegues produzir. Então, soro de leite, whey, quando falamos disso, estamos a falar de um alto nível, ok, de aminoácidos de proteína. Incrível. Tipo, top, 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 top. E têm existido alguns estudos que têm demonstrado o quê? Que se fizeres a toma do whey antes e depois do treino, tu consegues melhorar a tua capacidade física que vais fazer no treino. Imagina que fazes corrida. Tu consegues melhorar essas fibras, tu consegues melhorar a tua massa muscular nesse sentido. Imagina que tu fazes treinos de força. Tu consegues melhorar isso antes e depois do treino. Então, nós conseguimos perceber que o whey não é só uma questão de desenvolvimento de massa muscular, mas atualmente já é um ergogénico. O que é que significa? Que ele vai gerar uma melhoria no teu rendimento. E eu também já disse noutras lives que não, é assim, não é o suplemento que melhora a tua capacidade física. É, no fundo, o que o suplemento produz no teu corpo, não é? A vantagem que ele te dá, tu consegues no ginásio treinar mais e esse treino mais sim vai se refletir numa condição e numa capacidade física melhor. Então nós temos que pensar que às vezes é importante introduzir alimentos certos, suplementos certos, no timing certo. Para quê? Para que eu consiga treinar melhor e para que na soma de cada esse extra de treino que seja feito, tu consigas depois ter um melhor rendimento. Faz sentido para vocês isto? Pronto. Outra coisa que se viu a perceber é que o whey, né? O whey, o soro de leite, a proteína, o suplemento, bloqueia outra proteína que se chama miostatina. A miostatina é o que faz que tu não estejas sempre a crescer. Porque senão nós fazíamos um treino, comíamos, dávamos um estímulo e isto estava sempre a crescer. E iria ser muito complicado para o nosso coração aguentar e suportar, não é, tanta massa muscular. Então é uma proteína que é uma inibidora de crescimento de massa muscular. Ela diminui e ela faz com que nós percamos massa muscular. A grande vantagem, que eu também já testei e eu consegui sentir diferenças no meu físico, é que se tu fizeres o whey antes e depois do treino durante 5 semanas, não, 5 semanas não, 5 meses, 22 semanas, tu consegues bloquear essa miostatina. Bloqueando essa miostatina, tu consegues desenvolver um pouco mais massa muscular. Desenvolvendo mais massa muscular, aí vais conseguir melhorar, não é, a tua capacidade de trabalho. Porque tens que perceber que a tua massa muscular tem que servir para algo. Não é? No meu caso, eu uso a massa muscular para movimentar carga. Por isso, se eu tiver mais massa muscular, eu, em princípio, movimento melhor. Não é? Então, lá está. Temos aqui outra vantagem em tomar realmente os suplementos antes e depois do treino. Okay? Claro que sai mais caro. Óbvio que sai caro, malta. Óbvio que é um investimento a mais. Mas também é assim. Não há nada na vida que tu não tenhas que, de alguma forma, perder mais tempo, gastar mais recursos e pôr mais energia. Se tu queres desenvolver alguma coisa, tu tens que aplicar essas 3 coisas. Tempo, recurso e energia. Ok? Tempo é dedicar mais algum tempo a isso. Por exemplo, se dedicares algum tempo a estudar, não é? Tu já aprendes aqui umas coisas. Não é? Depois, o que é que vais ter que aplicar? A energia certa para fazer as coisas. Tens de ter energia para tomar a decisão. Bem, vou tomar, vou fazer, não é? Vou processar mentalmente. Eu acho que isto é assim, vou fazer. Ok? E depois, o recurso. O recurso é a capacidade financeira, não é? É preciso nós, às vezes, disponibilizarmos algum dinheiro. Eu investi quando eu pude, não é? Não, nem sempre pude, mas eu comecei a investir em suplementos. Já há mais de 1 ano e meio, 2 que tenho investido. Tenho testado suplementos.
E tudo o que eu te falo aqui são coisas que eu testei em mim e que eu consigo realmente notar efeito na minha condição física e no meu físico, na parte estética. Ok? Por isso, se quiseres agora saber, na questão do whey, quanto deves tomar antes e depois do treino, é 0,5 gramas vezes o teu peso corporal. Vou dar um exemplo. Eu, na altura, estava a pesar uns 75 quilos, não é? 75, sim. Pronto, 75 é por aí. Então, o que é que eu fiz? Metade do meu peso era 35, 36 gramas antes, gramas de proteína. Não é gramas do pó inteiro. Ok? Então, quando tu tiras o scoop, tens um scoop com 30, 40 gramas de pó. Mas lá nesse scoop tem 20 e tal gramas de proteína. Então, o que é que fazes? Tu tens que ver as gramas de proteína. Então, eu comecei a fazer um scoop e meio, que dava as 36 gramas, mais ou menos. 36, 37. Então, eu tomo antes e tomo depois. Se tomares antes com 100 ml, 200 ml, aquilo tem uma absorção super rápida, ok? É quase como água. Tu pões, é super absorve rápido. Claro que é ótimo também para quem acorda cedo e quer treinar e não quer sentir o estômago a competir, não é, com o sangue. Género do... vais treinar, precisas de sangue para oxigenar os músculos, sangue para circular ali nos músculos e depois estás a combater com a tua refeição anterior, não é? Onde basicamente o teu corpo quer fazer a digestão e ele faz o quê? Ele puxa sangue para o teu aparelho digestivo. Ok? Então, só para resumir, pulse feeding na questão da proteína. Muito importante fazer refeições de proteína, no mínimo 4 refeições, 20 gramas de proteína. Outra coisa importante, percebemos que tu podes treinar, mas tu podes não ter resultado nenhum físico. Isso pode acontecer se não fizeres as coisas corretas em termos de colocar as proteínas certas. Outra coisa, o whey protein, em termos de suplemento, muito bom antes e depois do treino, com grandes vantagens na questão do desenvolvimento de massa muscular. E deixa-te dessas coisas se não queres desenvolver massa muscular, porque a coisa que tu mais precisas é isso. Outra coisa, miostatina. Miostatina é bloqueada através do consumo de antes do whey e depois. 22 semanas, toma consistente e tu consegues ter grandes resultados, ok? O teu físico fica melhor, ok? E mais, também foi percebido que se perde percentagem de gordura. Então, quer dizer, aumentar a massa muscular, perder a percentagem de gordura com o whey antes e depois, parece-me um grande investimento. Ok? A toma certa para isso, 0,5 gramas vezes o teu peso corporal, é metade do teu peso corporal, está bem? Tomas antes e depois do treino. Se tomares antes 100, 200 ml, tu consegues ter uma rápida absorção. Isso vai fazer com que tu consigas tipo, logo treinar a seguir. Maravilha, quando acabas, podes tomar até 2 horas depois também. A mesma dose, já podes meter mais água, ok? E pronto. E era isso, malta. Era isso tudo. Muito bem. Desejo-vos um ótimo domingo, ok? Espero que vocês possam aproveitar muito, que eu vou aproveitar também. E amanhã temos mais. Está bem? Qualquer dúvida, manda aí. Se quiseres vir fazer uma aula experimental, estás à vontade. É só mandar uma mensagem. Eu desejo-te um ótimo domingo e amanhã estamos cá outra vez.